Quando se trata de impostos, a opinião do brasileiro é a mesma. Pagamos demais. A população reclama que não vê retorno em serviços públicos. E os empresários se mobilizaram para conseguir uma reforma tributária, ou seja, uma mudança na cobrança dos impostos. Este impostômetro, colocado no centro da cidade de São Paulo pela Associação Comercial, marca em tempo real a quantidade de impostos pagos no Brasil. E quem passa por aqui fica impressionado com o assunto. Eu acho que a gente paga bastante imposto, mas se a gente pagasse bastante imposto e esse imposto fosse utilizado de forma correta, a benefício da população, a gente não ficaria tão frustrado. Pessoas param de comprar porque os tributos são muito altos. Uma prova disso aqui, ó. Tá aqui, né? Gira. Pesa muito mais no bolso de quem ganha menos, né? E você veja bem, se você pegar os últimos governos, desde Fernando Henrique para cá, todos prometem fazer a reforma tributária que nunca sai. E não vai sair, porque quem manda não quer, né? O parlamento não quer e também as elites, né? Enfim, os banqueiros, a Fiesp, não querem. O pobre é mais lesado nessa parte aí. Muito alto. Um dos maiores do planeta. E mal administrado. Muito mal administrado. É assim que eu vejo. O trabalhador sofre no Brasil, certo? A gente sempre está por baixo, né? E a gente que sustenta o Brasil e tal, etc. Entre os mais falados estão o Imposto de Renda, o IPTU, IPVA, ICMS, PIS e COFINS, chamados impostos diretos e indiretos, que pagamos sobre produtos e serviços. Nem todos percebem, mas pagamos impostos sobre o pão de cada dia. Um deles é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria, o ICMS, cobrado sobre o arroz e o feijão. Hoje, no estado de São Paulo, ele é de 7%, mas já chegou a 17%, enquanto em Santa Catarina foi ajustado para 12% em 2019, inclusive sobre os produtos considerados supérfluos, como, por exemplo, cigarros, perfumaria, cosméticos. Os valores podem chegar até 25% no estado de São Paulo. Isso é apenas uma taxa, e, por isso, os empresários reclamam que o sistema de cobrança de impostos é muito complexo e difícil de ser entendido. O Brasil é um dos países onde se gasta mais tempo por ano nas empresas para poder pagar o imposto. Por mais que o cara queira pagar tudo de acordo com a lei, como as leis estão sempre mudando e elas são complexas, isso é extremamente difícil e custa muito dinheiro. E é um dinheiro absolutamente improdutivo. O setor produtivo reivindica há tempos uma reforma tributária que simplifique o sistema, como a cobrança de um imposto único sobre as mercadorias e serviços. Seria importante, pelo menos, simplificar a estrutura. E aí a unificação de impostos é a melhor história possível. Eu acho que o país tende a caminhar para um IVA, que é a unificação de impostos com a mesma base. Você tem que ter uma estrutura que seja mais fácil de administrar. O empresário não pode gastar hoje tanto tempo, uma estrutura tão cara, para acompanhar as mudanças frequentes de regulação e a administração do pagamento de tantos impostos. O IVA é um dos modelos, é o que se adota na Europa e em muitos países desenvolvidos. Você cobra sobre o valor adicionado mais um pouquinho, você não cobra em cascata. O que o seu fornecedor já pagou, você não paga de novo quando você for revender aquele mesmo produto. Mas e quanto à carga tributária? Ela realmente é excessiva? Quem sofre com isso? Ela não é excessiva em relação à renda das pessoas ricas. Ela é excessiva em relação à renda das pessoas pobres, porque ela compromete metade do que a pessoa pobre ganha. Ou seja, isso é uma forma antidesenvolvimentista, porque essas pessoas, se tivessem um sistema tributário mais justo, estariam tendo mais renda disponível para comprar produtos e serviços e, consequentemente, gerar emprego, renda e desenvolvimento. Quando o sistema tributário é muito baseado no imposto sobre o consumo, o que vai acontecer? Os pobres acabam pagando mais, proporcionalmente, à sua renda do que o rico. Tá? Como é que você faz para tentar mudar isso? Bom, o imposto de renda justamente procura fazer alíquotas diferenciadas de acordo com o nível de renda das pessoas. Uma das críticas feitas ao pedido de reforma tributária dos empresários é que ela se destina apenas a simplificar as taxas e retirar os encargos da indústria. Mas uma reforma tributária justa no Brasil deveria ser bem mais profunda, já que o trabalhador é quem mais sofre com os impostos. O tributário brasileiro tem uma característica de tributar em excesso o consumo e bem menos a renda e o patrimônio, isso na comparação internacional.
Ocorre que quando você tributa em excesso o consumo, tanto o rico como o pobre pagam o mesmo valor por aquilo que adquirem. E isso faz com que a renda das pessoas mais pobres, que ganham até 2 salários mínimos, seja comprometida em metade, aproximadamente, com o pagamento de impostos. Já quem ganha acima de 30 salários mínimos compromete apenas 26%. Segundo a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Brasil ocupa o 3º lugar no ranking de maiores taxas cobradas por consumo, enquanto no ranking de carga tributária sobre propriedade está em 18º lugar. Existem tributos aqui no Brasil que não são usados. O principal deles é o imposto sobre grandes fortunas. Eles costumam dizer que é um imposto que vai afugentar os capitalistas, que é um imposto que não tem poder arrecadatório e outras balelas desse tipo, outras argumentações, mas sem comprovação prática, efetiva. Eu defendo a criação do imposto sobre grandes fortunas, que é um imposto sobre a riqueza. Ou seja, aqui no Brasil você teria que tributar esse pessoal. A riqueza é muito distorcida aqui no Brasil. E o imposto sobre grandes fortunas foi feito para isso. E ele tem um extraordinário poder arrecadatório, com uma alíquota pequeniníssima, da ordem de 1 a 2%, apenas do valor das propriedades, dos bens. Além disso, você tem uma gestão tributária muito insuficiente. Você praticamente não tributa nada do campo. O campo, que tem os agronegócios com grandes lucros, ele é totalmente preservado de tributação. E isso mostra um desequilíbrio também. Não é que o Brasil cobre mais impostos do que os outros países. É que, na verdade, os ricos brasileiros pagam menos que os ricos de lá de fora. Deputados e senadores discutem há tempos uma reforma nos tributos, mas os especialistas não acreditam que ela seja aprovada a curto prazo. Eu entendo que aqui o dilema é sempre esse, do ponto de vista de arrecadação. Quer dizer, você faz uma reforma, e essa ideia, acho que o pessoal que está desenvolvendo a reforma hoje, estão tentando jogar bem para frente no tempo. Assim, o governador não quer apoiar uma reforma tributária em que ele vai perder dinheiro de arrecadação no mandato dele. Ninguém quer aprovar isso. Então isso sempre trava. Então você tem 2 saídas. Uma saída é tentar fazer essa simplificação só na base federal. Assim, vamos juntar PIS e COFINS, vamos facilitar o cálculo desse valor adicionado do PIS e COFINS, que dá bastante briga. E na base do imposto direto, hoje em dia, sobre o lucro, as empresas pagam imposto de renda e CSLL. Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. A base sobre a qual incide esses 2 tributos é praticamente a mesma. Só que contribuição social só fica com o governo federal e imposto de renda divide com os estados e municípios. Então, o governo federal poderia começar simplificando os seus próprios impostos. Na hora que entra os estados, complica. Então eu acho que o que travou até hoje é você conseguir combinar com todos os estados e todo mundo concordar. Uma possível solução é não fazer dos estados agora, e a outra possível solução é vamos aprovar hoje e essa proposta começa a valer muito paulatinamente e só vai entrar em vigor, sei lá, daqui a 15, 20 anos. Isso, os estados da federação precisam de recursos e brigam para manter os impostos locais. Quando você faz uma reforma, você não sabe o dia de amanhã, certo? Por quê? Porque todo o sistema que foi edificado de uma forma vai começar a funcionar uma outra dinâmica, né? Então, diante da incerteza, geralmente os políticos eles ficam com o pé atrás, especialmente quando envolve muito dinheiro, né? Então, o principal problema de se passar uma reforma aí seria a parte política, em especial a oposição dos estados que eventualmente achariam que seriam afetados, né? No norte e nordeste, principalmente. Os grandes grupos econômicos financiam campanhas políticas e partidos. Eles conseguem fazer com que os representantes do povo aprovem medidas que os beneficiem. E eles não querem pagar mais impostos. O imposto, ele é fundamental numa sociedade especialmente tão desigual como a nossa. É através dos impostos que a gente consegue ter serviço público de saúde, de educação e várias outras políticas públicas. O imposto, ele tem um valor de enfrentar as desigualdades.
E é por isso que a gente precisa debater, a gente precisa esclarecer esse tema dos impostos para que a maioria da população possa participar desse debate. Nós fizemos uma pesquisa recente com o Instituto Datafolha que mostra que a maioria da população brasileira considera que é importante ter saúde e educação pública para toda a sociedade. Isso só se faz com o imposto que é preciso ser arrecadado. Se não houver uma reforma tributária que alivie o mais pobre e tribute o mais rico, será muito difícil para o Brasil superar a desigualdade.